podcast, mas não deu certo mandar para mim. Estão ao vivo? Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui ao vivo. Eu me chamo Lailton Guimarães, Gabriel Soares. Nós estamos aqui hoje dando início ao Reino Cast, um podcast que veio para anunciar o reino de Deus aqui na Terra. E conosco aqui agora o nosso pastor Israel Ramos, né? Uma honra, pastor, tê-lo aqui Prazer conosco, imenso. Um prazer. Obrigado. O nosso pastor, Gabriel, pode falar. Pronto. Pessoal, nós estamos aqui hoje com o pastor Israel Ramos, nosso pastor. Pastor Israel, ele tem 43 anos de ministério. Ele formou que vai fazer 44, agora na data... 43. 43, na data... 4 de novembro. 4 de novembro? É. 4 de novembro. É muito tempo de ministério, né? Pastor, e nesse tempo de ministério, né, esses 43 anos na jornada, como é que o senhor se identifica assim, nesse período, né, de 43 anos? O senhor pode contar um pouquinho para a gente aí de como foi esses 43 anos servindo a Deus? Posso, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta manhã deste domingo. E eu louvo a Deus por essa oportunidade e parabenizo vocês por a iniciativa. Amém. E durante esses 43 anos de ministério, eu comecei por Fortaleza. Eu tive a oportunidade de dirigir duas congregações em Fortaleza, as congregações de Nova Assunção e João 23. E no ano de 86, eu fui enviado para o campo. A primeira cidade que eu pastoreei foi a cidade de Mombaça, lá no Sertão Central. Aí de Mombaça, eu fui transferido para Jaguaribe. E durante esses anos, eu fiquei andando aí em várias cidades do nosso município, como Jaguaribe, de Jaguaribe vim para Itapajé, de Itapajé eu fui para Tauá, e aí sucessivamente tive um bom período na cidade de Pacajus, na cidade de Aracati, na cidade de Amontada, e voltei aqui para Fortaleza, onde eu fiquei 3 anos e alguns meses na igreja no bairro do Presidente Vargas, assumi todo aquele campo lá do Presidente Vargas, e eu hoje atualmente estou aqui em Mangabeira, Eusébio, Ceará, e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vou fazer 4 anos que estou aqui agora no mês de outubro, e tem sido uma oportunidade muito boa aqui eu estar trabalhando com os irmãos e fazendo a obra do mestre aqui em Mangabeira. Passei por outras cidades, como Pentecoste e outras, e Deus nos abençoou grandemente. Amém, pastor. Nós estávamos conversando aqui anteriormente a live e o pastor nos informou que ao todo são 12 campos e 2 congregações, como ele falou, em Fortaleza, que foi de começo, né, do seu ministério. Bom, pelo período, nós sabemos, pelo tempo também, que o pastor ele já pegou mesmo ali no início, né, há muito tempo atrás, e foi muito complicado, assim, pastor? Há muito tempo atrás, no início? Olha, graças a Deus, eu não tenho assim como dizer que eu sofri no campo, que foi difícil o campo. Não, porque quando eu fui para o campo, eu já peguei caminhos traçados pelos outros colegas que haviam passado. Tive algumas lutas, porque isso é normal ter, Sim. mas dificuldades, ou passar dificuldade financeira, de alimentação, não, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Se eu viesse falar em alguma coisa desse tipo, eu estaria até pecando. Por onde eu passei, fui muito bem atendido, fui muito bem tratado, fui muito bem cuidado pelos irmãos de todas as igrejas. Se vocês me perguntassem qual foi a melhor igreja que eu pastoreei, eu teria dificuldade para dizer qual foi a melhor igreja que eu pastoreei. Eu não tenho como dizer qual foi, porque para mim todas foram maravilhosas. Nunca peguei igreja difícil, crentes trabalhosos, que me deu problema, que me tiraram noite de sono, que me tiraram apetite. Isso nunca me aconteceu, graças a Deus. E alguma dificuldadezinha que a gente tem, isso é da rotina. Para mim isso é normal. Nunca me apavorei com nada que surgiram, nunca fiquei uma noite sem dormir, nunca me tirou apetite por alguns problemas que têm surgido na igreja. Então eu só tenho que agradecer a Deus porque Ele tem me dado boas oportunidades.
Glória a Deus. Meu pastor, ontem eu fiz uma pergunta, até o Gabriel. Gabriel, anota aí para a gente fazer essa pergunta amanhã, pastor. O senhor é conhecido como um homem que impulsiona a missão, né, transcultural e nacional. E como que se deu, pastor, essa chamada assim para investir no campo missionário? Olha, é um negócio assim muito complexo, porque eu voltando um pouco, a minha chamada ministerial, eu sempre já disse várias vezes em entrevista, eu nunca tive assim, a minha chamada ministerial não foi profecia, não foi sonho, não foi revelação. Nasceu no meu coração. Eu, quando era criança, me perguntaram na minha classe, perguntaram a todos os alunos, quando crescesse, o que queria ser. E eu disse que queria ser pastor. Pô, eu tinha talvez uns 8, 10 anos, não lembro a idade. Talvez por conta do meu pai, que foi pastor. E eu fui crescendo com esse propósito. Aí, a obra missionária, eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos missionários por o Brasil afora, como lá em Imperatriz, eu estive em congresso missionário, lá com o pastor na igreja do pastor Raul, com o pastor Gesiel Gomes, e lá eu vi Deus abençoar, Deus fazer grande obra na obra missionária. Mas em 95, aproximadamente, eu estava em Itauá pela primeira vez, e lá Deus me falou fortemente sobre a obra missionária. Eu recebi uma caravana de irmãos que vieram do Rio de Janeiro, 2 ônibus, e eu conversando com o responsável pela caravana, eu disse para ele, ou perguntei a ele o segredo da prosperidade daquela igreja. E ele disse que era obra missionária. Ele olhou assim dentro dos meus olhos e disse assim com uma autoridade divina, em boa maneira de falar, mas eu senti aquilo dali como um impacto. Aí ele disse, faça missão na sua igreja, para Deus abençoar a igreja. Mas eu não tive a oportunidade de expandir a obra missionária de Itauá, porque logo eu fui transferido para Pacajus. Só que quando eu cheguei em Pacajus, eu vim com aquele desejo ardente de fazer a obra missionária. E lá nós criamos a Secretaria de Missões. Na época, o meu irmão, o pastor Timóteo, era o secretário nacional de missões. Eu convidei para ele vir implantar a Secretaria de Missões em Pacajus, ele veio. Começamos o trabalho missionário lá pela cidade de Pacajus. E Deus começou a abençoar e fazer coisas que, se a gente for falar o que Deus fez, amanhã aqui é pouca, porque foi coisa grande mesmo, coisa assim preciosíssima. Aí nós enviamos o primeiro casal de missionário, missionário Livano, inclusive, foi um dos nossos preletores do Congresso Missionário. Abençoado Congresso. Abençoado Congresso. E aí, hoje ele está no Brasil, mas de passagem, já está voltando para a Venezuela. Depois mandamos outro casal para a Venezuela, mas esse casal voltou para o Brasil, hoje é pastor na cidade de Heriutaba, aqui no Ceará. E a partir daí, Deus começou a trabalhar fortemente sobre o desejo missionário, e eu comecei a cuidar da obra missionária pelas igrejas que eu passei, fundando secretarias de missões. E até que estamos aqui em Mangabeira, tivemos a oportunidade por 2 vezes ao Amazonas, e lá, hoje nós temos uma extensão missionária lá no Amazonas. Enviamos um casal de missionário também para a cidade de Tomé Açu, no estado do Pará, onde, se Deus permitir, agora no dia 15 de novembro, estaremos indo com a caravana, se Deus nos permitir. E, desde então, Deus está abençoado e tem honrado esse trabalho, e esse trabalho tem crescido para a glória de Deus. Para a glória de Deus. De fato, eu estava conversando aqui com o pastor, ele me falou sobre esses 2 casais que ele tinha enviado. Então, no caso, o nosso pastor Elivando, ele foi um dos missionários. Foi o primeiro. Foi o primeiro que o senhor... Interessante, né? Há 25 anos. Há 25 anos atrás. E hoje, o trabalho na Venezuela, no Congresso, ele nos relatou um crescimento fantástico. Foi fantástico. Para a glória de Deus, é a maior igreja evangélica da Venezuela. Meu Deus. É interessante porque o pastor Israel também tem muitos, o Elivando também contou muitas histórias que foi por fé, de fato foi por fé. Sim, ele foi. Por fé. Aí eu queria saber, pastor Israel, o senhor teria alguma história para nos falar, assim, que o senhor vivenciou, sei que tem muitas, que o senhor viu ali que foi fé mesmo, foi Deus agindo? Você poderia nos contar alguma? Podemos contar, por exemplo, a Venezuela, né? Ele foi uma obra de fé. Ele foi enviado para um país
que na época já era difícil. Sim. E ele iniciou o trabalho em uma cidade chamada Tucupita, que é a capital do estado de Altamacuro. E lá não tinha trabalho. Para vocês terem uma ideia, havia lá um trabalho que se chamava evangélico e pentecostal, que era uma verdadeira influência demoníaca. Meu Deus. As pessoas diziam que estavam recebendo o Espírito Santo, só que naquele momento eles ficavam tendo convulsões. Durante o trabalho. Durante o trabalho, quando ele dizia que estava recebendo o Espírito Santo, ele estava recebendo e começava a ter convulsões. Convulsionar. Meu Deus. E naquele momento das convulsões, eles se jogavam no chão babando. E era muito difícil a situação. Então, quando o Elivandro chegou lá, o pessoal tinha até medo, porque achava que para ser crente tinha que acontecer aquilo que tinha acontecido. Entendeu? Entendi. Uma certa vez eu estava numa congregação com ele lá no lugar chamado Orqueta, e de repente uma moça começou a ter esse problema, dizendo que estava sendo manifestado pelo Espírito Santo, que era verdadeira possessão demoníaca. A moça começou a se contorcer toda e com aquelas convulsões fortes, e foi quando o Elivandro foi lá e expulsou mesmo o demônio da moça mesmo, prendeu em nome de Jesus e ela ficou liberta. Foi uma dificuldade que foi encontrado lá quando chegou. Sim. Em Tucupita. Em Tucupita, na Venezuela. Interessante. Bom, o senhor poderia nos falar também sobre algumas trajetórias que o senhor fez aqui no estado, obras que o senhor foi pastor, campos que o senhor foi pastor, algumas histórias a ver com missões. Você poderia nos falar também? Porque aqui no estado do Ceará, nós tivemos muitas igrejas, e nessas muitas igrejas que eu passei, a gente abriu muitas congregações que a gente usa dizer do zero, sem trabalho nenhum, sem nada. Então esses trabalhos são verdadeiras obras missionárias. Obras missionárias. E foi lá onde Deus levantou grandes trabalhos, e hoje tem grandes trabalhos para a glória do nome do Senhor. Eu lembro de uma situação que eu passei. Eu fui abrir um trabalho em um distrito de Mombaça. Quando eu cheguei lá, havia uma propaganda que nós íamos dirigir esse culto. E era aproximadamente mais 5:30 da tarde, nós estávamos, eu e mais 3 irmãos, no centro da praça em pé conversando. Aí vieram os rapazes nos cavalos. Eles nos cercaram. E quando nos cercaram, puxaram os revólveres e atiraram para cima. Meu Deus. Foi. Nos encheram de pólvora. E a fumaça subiu. Todo mundo correu para as suas casas e fecharam as portas. Só eu e esses 3 rapazes ficamos na praça. E eles voltaram correndo. Aí um irmão disse para mim, agora vamos embora, porque eles vieram nos amedrontar. Mas eles vão voltar, como na linguagem deles. E é de vera, é de verdade. Verdade. Vamos embora. Aí eu disse, não. O Deus que nos guardou da primeira vez é o Deus que vai nos guardar de outras vezes. Meu Deus. Ficaremos. E naquela noite, nós dirigimos o culto. E deu muita gente no culto. E por ocasião do culto, Jesus curou uma mulher de câncer. Enquanto eu estava ministrando a palavra, Jesus curou essa mulher de câncer. E não se converteu ninguém. Colocamos um obreiro lá, um missionário local. E aquele irmão passou em 6 meses sem se converter uma pessoa. E um dia ele chegou para mim e disse que queria voltar para a casa dele, que era distante de algumas léguas. Eu disse para ele, não, permaneça no seu lugar por enquanto. De repente Deus faz alguma obra. Faça que fique lá mais uns dias. Era uma segunda-feira. Na outra segunda-feira, naquele tempo a gente não tinha comunicação. Sim. Só quando a gente tinha a oportunidade de ver a pessoa. Na outra segunda-feira ele voltou lá em casa. Mas com um semblante totalmente diferente. Aí nós tomamos café e eu perguntei a ele, e aí, como é que tá? Ele disse, eu vim só lhe dar uma notícia. Ontem no culto, 25 pessoas se entregou para Jesus. Meu Deus. E depois foi só crescendo, foi só aumentando, só aumentando, só aumentando, só aumentando. E hoje, para a glória de Deus, lá é um campo. Lá tem um pastor. Se tornou um campo, lá tem pastor, tem casa pastoral, tem templo. E a eles abriram mais congregações nas redondezas. E hoje é um campo e Deus está abençoando. Verdade.
Meu pastor, uma história engraçada durante o seu tempo desses 43 anos de ministério. Conte aí uma história que lhe marcou, que tem humor, né? Que sempre eu gosto de ouvir as suas histórias, pastor, e sempre a gente ri muito. É verdade. E eu acredito que também os nossos irmãos que estão aqui em casa, né, que estão ao vivo aqui com a gente, quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos ouvindo agora. E eu queria ouvir uma história engraçada, pastor. Rapaz, tem muitas histórias engraçadas que a gente passou, né? Mas uma das mais que foi engraçada por um lado, por outro não foi tão engraçada, né? É que na nossa última viagem ao Amazonas, nessa nossa expedição missionária que fomos, nós tivemos muitas dificuldades para chegar lá. Era um feriado, quando nós chegamos em Manaus, pegamos um ônibus o ônibus não era tão ruim era a estrada. Para chegarmos até um lugar, uma cidade chamada Itacoatiara, lá nós apanhávamos uma lancha que havíamos fretado para nos levar até a cidade de Maués. Porque o barco que nos levaria de Manaus a Maués estava sem funcionar. Então tivemos que fazer esse outro percurso. E foi uma viagem muito tenebrosa dentro do rio. E nós íamos com alguns companheiros mais medrosos do que você poderia pensar. Tá entendendo? Eles tinham medo até de uma luz de uma lancha que vinha dentro do rio. Uma hora lá a lancha precisou parar. Foi um apavoramento. Mas no dia nós conseguimos chegar em paz. Agora, difícil foi no outro dia, que nós fomos para uma aldeia, em uma região totalmente indígena. Para entrarmos nessa região totalmente indígena, tem uma barreira. E a gente tem que parar na barreira e pedir permissão para os índios para poder entrar. Mas para isso acontecer, você tem que mandar uma carta antes, para previamente ele se preparar para nos receber. Sim. E o pastor tinha nos garantido que fazia esse intercâmbio. Sim. Quando nós chegamos lá, não tinha nada feito. E os índios quiseram nos agredir. E foi uma situação muito perigosa. E para encurtar a história, não vou nem mencionar nomes aqui, mas vocês precisavam de ver o que tinha de homens se arrastando dentro do barco, feito cobra com medo dos índios. E é uns cabras que diziam que eram corajosos. Cabo valente. Cabo valente. Mas só longe dos índios. Entendendo? E a gente passou momentos difíceis. Eu, particularmente, eu estava no covés de baixo, né? O barco tinha 2 covés, eu estava no primeiro. Eu não presenciei muita coisa. Sim. Agora, eles que estavam lá no covés de cima, que viram tudo, foi que a situação para eles foi mais difícil. E eles vieram, mas era incrível. Eles passando, se arrastando como uma cobra, com medo de serem vistos pelos índios. E nessa situação nós nos livramos e graças a Deus fomos e voltamos e Deus nos abençoou. Foi uma benção, graças a Deus. Graças a Deus. Foi uma viagem missionária, então. 100%. 100% missionária. Até mesmo as dificuldades que se encontra no trajeto. Interessante. O senhor já foi para muitas aldeias de índios, indígenas? Já. Nessa agora para Manaus, claramente foi para os ribeirinhos, para o Amazonas, né? Para os ribeirinhos. De fato, são viagens 100% missionárias. Na Venezuela eu visitei muitas áreas indígenas. Fui expulso de áreas indígenas. Foi expulso, pastor? Fui expulso de áreas indígenas. Né, é muito complicado, muito complicado. Muito complicado. Fomos expulsos e lá na região nós estávamos, os índios não falam espanhol, falam uma linguagem guaral. E é muito complicado essa linguagem. É difícil, pastor? Muito difícil, muito difícil. É preciso ter alguém de lá para poder fazer a nossa sorte é porque andava um advogado conosco que falava fluentemente o guaral. Sim, e explicou o motivo porque nós tínhamos entrado lá na aldeia, que nós estávamos procurando um missionário lá. Mas mesmo assim, eles nos mandaram sair de imediato e fomos escoltados até fora da aldeia, os índios todos armados de facão. Meu Deus. Foi.
é uma dificuldade. Eu creio assim que se encontra pela questão de ser de fora, de chegar e ter que entrar na aldeia. Ele não permite. Não permite. Ele não permite. E o pastor Elivan deu um depoimento que para entrar na aldeia, né, pastor, a gente tem que primeiro falar com o cacique para depois ir até o pastor da aldeia, né? Não pode falar diretamente com o pastor, né? Não pode. Você tem que falar com o cacique. Por exemplo, aqui no Maranhão, temos muitas aldeias indígenas. Para você evangelizar lá, você tem que falar com o cacique. Se o cacique lhe autorizar, você entra. Se ele não autorizar, não adianta dar um passo. Verdade. A gente fica na capital, né, pastor? Então a gente não tem noção de quão é difícil levar o evangelho até os confins da terra. É né, muito pastor? difícil. Principalmente quando você trata com índios e existe alguém que diga que nós evangélicos estamos querendo mudar a cultura dos índios. Qual é a cultura dos índios? Beber cachaça, se prostituir e andar nus. Eles acham que isso é cultura. Entendi. Sim. Quando isso é pecado. Então a gente leva o evangelho. Mas para a gente chegar, a gente tem uma dificuldade muito grande para poder entrar lá. Os caciques, eles são muito perigosos. E o pior é que, vocês sabem, que o índio, ele é muito supersticioso. É verdade. E ele foi ensinado que se alguém chegar com um livro preto, não deixe entrar. Eles já são ensinados. São ensinados. Chegar alguém com um livro preto, não deixe entrar. Porque eles abrindo esse livro preto, saem espíritos de dentro do livro preto e mata eles. Vixe, mata o pecado, né, pastor? Mata o pecado, realmente. Só que... Então, se chegar com uma Bíblia matar. Dessa de capa preta, eles não permitem entrar logo de cara. Não pode ser capa preta, mas se for um livro... Qualquer livro de capa preta, eles têm medo, né, pastor? Livro eles não deixam. É tanto que para a gente evangelizar eles, a gente tem que ir com as mãos livres, sem levar nada para poder entrar lá. Nem máquina fotográfica, nem celulares, a gente não pode levar nada. Né? Tem que entrar totalmente livre para eles não desconfiarem que a gente é um pregador. Olha aí. Mas se o cacique não autorizar a entrada, não entra. Não é bem-vindo. Não pode entrar. Não entra. Meus irmãos que estão em casa, nós estamos agora com uma boa audiência, né? Graças a Deus. Nós queremos agradecer a você que está aí em casa nos ouvindo. Já se inscreve no canal da igreja. Também se inscreve no canal do Reino Cast, né? Também lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram, para que a gente continue fazendo esse trabalho, incentivando, né, esse trabalho, que Deus continue abençoando. Aqui, pastor, e você também que está em casa, mande as suas perguntas aqui no chat, agora ao vivo, que a gente vai estar respondendo aqui algumas perguntas, viu? E aqui tem uma pergunta, pastor, que a irmã Débora, ela fez aqui ao senhor, certo? O que a Bíblia fala sobre o batismo nas águas? É verdade que só entra no céu se descer nas águas? Não tem nada a ver. O batismo nas águas é uma profissão de fé que o crente faz, publicamente. O batismo de água não é para salvação, é para os salvos. Se eu dissesse que só entraria no céu que fosse batizado nas águas, o ladrão da cruz, ele foi batizado de que hora? Verdade. Não deu tempo. Não deu tempo. Verdade. E o que foi que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É um dos maiores exemplos. E milhares de pessoas que aceitam Jesus na hora da morte. Então, o batismo em águas é um método que as igrejas evangélicas usam para que a pessoa se torne membro do corpo de Cristo. Sim. Porque o batismo em águas é um ato simbólico. Quando alguém é mergulhado nas águas, é um sinal de sepultamento. E no momento que é levantado das águas, representa a ressurreição, que é o que nós cremos na morte e na ressurreição. Verdade. Então, o batismo em águas é um ato simbólico. E para que haja veracidade, legitimidade bíblica, ele tem que ser por imersão e não ser por aspersão, porque tem algumas instituições religiosas que usam o batismo por aspersão. E ainda mais um detalhe, o batismo deve ser feito a pessoas adultas, é tanto que nós reservamos maiores de 12 anos, porque criança não tem pecado para se batizar, porque batismo significa arrependimento de pecados. E uma criança não pode ser batizada porque ela não tem pecados para se arrepender. E ela não tem culpa da maneira como ela foi gerada, porque ela nasceu na inocência. Sim, e também não tem consciência para discernir
né, a confissão de fé que ela tem que ser feita. Sim. Interessante essa pergunta, né? Pronto. Meus irmãos, mandem mais perguntas, né? A gente vai estar Sim. fazendo aqui. Cuidado também com as perguntas, viu? O pastor vai estar respondendo aqui ao vivo as perguntas que os irmãos mandaram aqui no chat. Pronto. Eu queria fazer uma pergunta, eu estava com ela desde ontem. É bem interessante essa pergunta. Pastor Israel, não só dentro do estado ou do nosso Brasil, mas também, como ele informou, já foi para Venezuela e para Bolívia. E as culturas mudam, né, pastor? Até mesmo de estado para estado, a cultura muda um pouco. Muda, sim. E ainda mais quando é de país para país, a cultura também muda bastante. Aí eu tinha uma pergunta para fazer para o pastor Israel. Aproveita. Quando o senhor chegou pela primeira vez na Bolívia ou na Venezuela, se o senhor teve um choque cultural com o que acontecia ali, ou a cultura deles deu meio que um choque? É inevitável É inevitável. o choque transcultural. Transcultural. Muito embora que, para mim, o choque transcultural não foi muito grande, porque eu não ia ficar lá. Eu estava com a passagem comprada de volta. Então eu sabia que logo eu estaria voltando. O choque transcultural é mais forte para quem vai ficar lá, porque dá saudade do Brasil, nunca mais vai ver o seu povo, o pensamento é de vida à distância. Mas a gente tem um choque quando a gente entra na divisa, que está lá a placa, por exemplo, seja bem-vindo à Venezuela. Sim. Aí você atravessa aquela placa, aí você sabe que não está mais no Brasil. Interessante. Aí quando você chega lá, ou na Bolívia, ou na Argentina, eles não têm aquela receptividade que nós brasileiros temos. As comidas deles não são gostosas, como as nossas comidas aqui são. O atendimento deles lá é horrível. Em alguns locais, você chega no restaurante, em qualquer estabelecimento comercial, faz um pedido de qualquer produto, eles estão conversando com os outros e faz de conta que não lhe ouviram. Então a gente tem esse choque que realmente é muito desagradável. Interessante. Eles não dão ouvido. O senhor falou que eles não dão ouvido, geralmente porque o senhor é de outro país ou... É a cultura deles. Né? A cultura deles. Interessante. Uma vez a gente estava conversando também, o pastor falou também agora sobre as questões da comida. Não é tão boa quanto... Não é. A culinária deles não é boa como a nossa culinária. Interessante, né? A gente vê que, às vezes a gente pensa que a obra missionária é uma coisa tão simples, né? Mas tem todas essas questões. Muitas questões. Muitas questões. Questões de como é recebido. Sim. Em alguns talvez não pode entrar por conta que o pajé não permite, e outras não é bem recebido. Tem todas essas questões, né, Léo? Verdade. Interessante. É muito difícil porque em muitos lugares o missionário não é recebido. Por conta de tantas situações, problema político, problema religioso, problema financeiro. Então, tudo isso dificulta a chegada do missionário em determinados lugares. E tem lugares que não aceitam mesmo o missionário porque está pregando um outro evangelho, uma outra mensagem totalmente diferente, e eles não aceitam. Até mesmo para a gente enviar o missionário, muitos acham que o missionário vai fazer turismo. Muitas vezes o missionário vai para o campo missionário, porque quer, na nossa linguagem popular, bater perna, e acha que missões é algo tão desnecessário, é uma forma da igreja pedir dinheiro. Sei lá, as pessoas interpretam a obra missionária com tantos adjetivos pejorativos, que não tem nada a ver. Nada a ver. E quando a gente vai ao campo missionário, você só tem noção. O que é o campo missionário quando você vai lá. Hoje você é solteiro. Você só vai saber o que é ser pai quando você for pai. Isso. Você tem o seu pai, tudo bem, mas você não sabe o que é um pai. Agora, no dia que você for pai, aí você vai saber o que é ser pai. Do mesmo jeito é a obra missionária. A gente só sabe que é a obra missionária quando a gente vai lá, incorpora, entra, participa, passa situações, aí que sabe realmente o que é a obra missionária. Por enquanto, a gente fica naquela expressão de ouvir falar. Mas quando se vê, aí diz, os meus olhos viram. Os olhos viram. Interessante. Verdade, isso que o pastor falou, eu achei bem interessante. Você só vai saber de fato como é quando você está lá. Por isso que é interessante as expedições, né, pastor? É verdade. O senhor já fez 2, já fez 3 no caso, né? Vai agora para a 4ª, se Deus quiser, em novembro.
E é interessante essas expedições para aqueles que têm vontade, assim como eu, o Lailton, né, de estar indo e de conhecer também a obra missionária. Eu, particularmente, eu não tinha tanta noção, né, sobre missões, mas quando o pastor veio a ser pastor do nosso campo, que ele trouxe essa questão da obra missionária, eu comecei a ter essa visão, né, mais a fundo e de como é. E de fato é apaixonante, é um sentimento muito bom você fazer a obra missionária, levar a palavra, e também aqueles que precisam levar uma roupa, levar um mantimento, né? Isso é bem interessante. Eu achei interessante na nossa expedição que teve para o estado de Amazonas, que foi levado algumas roupas, né? Algumas ações. Eu lembro que nesse período o pastor até pediu para que quem pudesse contribuir, a gente vê de cara, que a obra missionária é uma coisa que não que tá além daquilo que pensamos, né? Tem essa questão das roupas, do alimento, enfim. E eu vi e vimos, né, nas postagens, nos vídeos que foi passado na sede, que foi abençoada essa expedição e que Foi maravilhosa. Muitas pessoas foram ajudadas pela obra missionária. Nós levamos mais de 400 quilos entre roupas e calçado. Verdade. Foi uma benção, pastor. Aquela viagem missionária foi marcante para mim, para minha caminhada, né, na fé. E hoje a chama missionária, né, ela arde nos nossos corações, porque está ali na igreja da Mangabeira, né, e ver, né, o seu empenho, né, o seu na frente daquela igreja, e trazendo essa chama, despertando a igreja, né, que ela venha ter essa chama missionária, que realmente sair das quatro paredes. Isso nos impulsiona e aumenta a nossa fé e nos motiva, né, realmente a estar fazendo e estar criando, né, pastor, novos projetos e novas formas de estar anunciando o evangelho, né, e impulsionado pelo senhor, pelo seu exemplo, nós criamos aqui esse projeto para que a gente pudesse realmente alcançar muitas vidas, né? Nós temos gente aqui conectada, de Maués, né? O pessoal de Tomeaçu aqui está assistindo, né? Então, assim, Deus tem abençoado e a gente está alcançando lugares mais distantes, né? Através desses novos projetos que o Senhor tem nos inspirado. Amém, graças a Deus. A gente se sente muito honrado quando a gente se torna inspiração para alguém. Hoje nós estamos com um problema, Lailton e Gabriel, de referência. Eu vivi uma geração rica em referências. Nós tínhamos vários pastores, muitos missionários, que era referência nossa. Esses missionários, esses pastores morreram. Verdade. Passaram, né? Passaram, morreram mesmo. Resultado, a igreja está ficando sem referência. Então, quando a gente escuta você falar que a gente tem dado esse impulso, então a gente louva a Deus por isto. Sim. E eu espero em Deus que a chama missionária aqui em Mangabeira permaneça como permanece em outras igrejas onde Deus tem dado a oportunidade de passar. Eu digo sempre, isso não é um projeto meu, não é obra minha, isso é de Deus. E a igreja deve abraçar esta causa, porque ela é de muita importância. E essas referências que passaram, mas que marcaram a nossa vida ministerial, isso nos ajudou muito. Então, a gente que veio de uma geração muito abençoada, por exemplo, meus colegas adolescentes na igreja do Tempo Central, da Teresa Cristina, em Fortaleza, aproximadamente uns 40 adolescentes foram pastores. Meu Deus. Um dia, nós estávamos, um grupo de aproximadamente uns 10, em frente ao Tempo Central, na calçada, conversando. De repente, o pastor Bastos, que era o vice-presidente na época, entra na rua Teresa Cristina, vindo pela Liberato Barroso, e nós vimos e nós tínhamos um grande respeito ao irmão Bastos, e a gente disse ao pastor Bastos, vem ali. A gente parou, estava conversando, e ele foi onde nós estávamos e pegou na nossa mão, nos deu a paz do Senhor, como costumava ele fazer. E ele depois disse, vocês serão pastores nesta igreja. Olha aí. E para a glória de Deus, todos foram glória pastores. Glória a Deus. Né?
Ele não disse pastor da igreja, foi pastor na igreja. Na igreja. Né? Na igreja, sim. E fomos. A maioria de nós fomos para o campo, outros ficaram sendo pastor auxiliar em Fortaleza, vários pastores, né? Sim. Então hoje nós temos aí um grupo de pastores no Ceará, alguns Deus já até o levou para a glória, que a faixa etária é a mesma. Da idade. Nós somos a mesma faixa etária. Se um for mais velho é 1 ano, outro é mais velho, mais novo 3 anos, né? Mas nós estamos nesse contexto. Sim. Aí fomos adolescentes, fomos jovens. Casamos, nossas esposas eram jovens também lá, do Tempo Central. Sim. Também. Muitas delas cantavam nos conjuntos de jovens da igreja. Sim. E houve essa interação. E esse grupo de pastores teve referenciais. E nós olhávamos para aqueles pastores que nos visitavam na época, aqueles missionários que tivemos lá. Eu só não conheci Daniel Berg nem Gunavinga. Mas muitos outros missionários antigos, como Nelis Nelson, eu tive a oportunidade de conhecer. E Eurico Besta, esteve até na minha casa. E outros missionários a gente teve a oportunidade de conhecer e respeitar e tê-los como nossos referenciais. E eu louvo a Deus, por isso eu espero, voltando, que a obra missionária aqui em Mangabeira permaneça crescendo, prosperando, que vocês jovens que estão começando, coloque o desejo missionário no coração de vocês. E eu coloquei no slogan da minha vida as palavras de Paulo: eu não tenho a minha vida por preciosa, com tudo que eu cumpra, com alegria, o ministério que o Senhor me confiou. E eu louvo a Deus por isso, e durante essa minha caminhada, Deus tem cumprido. Meu pastor, isso é muito importante, o que você acabou de dizer, sobre que nós precisamos ter referências, né? E hoje nós vemos uma geração que tem buscado referências em locais errados, né, pastor? O senhor contou agora um lindo depoimento de mais de 40 jovens que se tornaram pastores porque estavam ali unidos, né? E tinham referenciais, buscavam, né, se espelhavam em pessoas corretas, né? E hoje a gente vê que a juventude ela tem dificuldade, né? Hoje, através da internet, nós temos os influenciadores, né, pastor? Que a gente troca esse nome de se espelhar por influenciar, né? Hoje temos muitos influenciadores. E a gente vê jovens e até mesmo os irmãos da igreja que buscam se espelhar nesses influenciadores da internet. E qual é o perigo disso, pastor? Olha, rapaz, não dá nem para falar, a gente não tem nem palavras para expressar o perigo que há de ter esses influenciadores como referenciais. Primeiro, são pessoas sem o temor de Deus. Pessoas que não têm compromisso com a verdade. Não estou generalizando, lógico. Mas são pessoas que não servem para nos trazer uma referência e para nos influenciar. Nós crentes, não é para nós termos influenciadores, é para nós sermos influenciadores. É para nós influenciarmos, para que o mundo veja em nós algo diferenciado e nos queira como referência para eles, que nós possamos influenciar a vida deles. Sim. E ganhá-los para Cristo. E não nós ver uma pessoa qualquer e dizer: não, isso aqui é meu influenciador, vou segui-lo porque ele é meu influenciador. O apóstolo São Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Então eu não vejo uma pessoa que não tem um compromisso com a verdade, quando fala a verdade é a palavra de Deus, sim, que ele seja para mim um referencial que eu posso dizer: ele é meu influenciador e eu vou segui-lo. Não, o meu influenciador que eu devo seguir é Cristo. Interessante. Amém. A gente tem uma frase, né, que o Lailton falou: influencie para não ser influenciado. E é isso. Porque assim, hoje, né, pastor, hoje ou a gente gera conteúdo ou influencia, somos pessoas de destaque para influenciar outras pessoas, ou automaticamente nós somos influenciados. Então é importante, né, que todo cristão ele deva se posicionar e comece a propagar o evangelho e influenciar outras pessoas a querer, a vir a ser cristão. Né? E hoje as pessoas têm se deixado passar a maior parte do tempo nas redes sociais e têm se deixado ser influenciado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você vence ou é vencido.
Não Sim. tem outra saída. Não existe regras para mudar essa regra. Ou você vence ou é vencido. Então, infelizmente, é hoje que nós estamos vendo. Então, nós temos tudo para influenciar para o bem. Verdade. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a fonte inspiradora de todo o conhecimento da verdade. Nós temos o Espírito Santo, a maior fonte geradora de influências na nossa vida. Temos Cristo. Enfim, Deus está conosco. Então, nós temos tudo para sermos grandes influenciadores. Verdade. Agora, infelizmente, muitos estão sendo levados por influenciadores estranhos, quando você deveria ser um influenciador. Então, com toda a modéstia, com toda a humildade, se eu posso ser um influenciador, por que é que eu vou deixar de ser influenciado? Verdade. Eu conheci um grupo de jovens em uma igreja, em uma congregação de um campo que eu trabalhei. E aqueles meninos eles eram muito talentosos. Então eles diziam, eles tinham um compromisso com eles. Eu não vou cantar hino de ninguém quando eu posso compor meu hino. Tá entendendo? Eu não vou cantar hino de ninguém quando eu posso compor meu hino para me cantar e adorar a Deus. Então, eles não cantavam. Olha que interessante. Eles não cantavam hino de ninguém. A composição era deles. Uhum. E com toda a alegria eu fazia. E bonitas composições, entendeu? Eles eram bons músicos. Então eles faziam os hinos deles, faziam as composições deles lá e louvavam a Deus. E o slogan deles é esse: por que eu vou cantar hino dos outros quando eu posso compor meu hino? E isso me lembrou agora, pastor, o nosso missionário, que ele falou que lá na Venezuela, né, os jovens de lá, tudo que eles vão fazer, né, a história que eles passam, a dificuldade que eles passam, um depoimento, um testemunho de alegria e felicidade, e eles compõem um coro guaral, né, pastor? Isso mesmo. E eles fazem, para tudo tem um coro guaral, né? Isso é muito interessante. Pastor, agora a gente quer pedir para você que está em casa, nosso telespectador, nem saiu não, rapaz, o nome é difícil. Quero pedir a vocês que compartilhem essa live com mais pessoas, né? Nós estamos com 48 pessoas ao vivo agora. Compartilha, faça com que essa live chegue a mais pessoas, né? E mande as suas perguntas aqui para o nosso pastor. E aqui nós queremos dar aqui um abraço ao nosso irmão Gabriel Ramos. Ele acabou de fazer uma pergunta, pastor, para o senhor. E ele perguntou assim: pastor, sabendo as coisas que o senhor sabe agora, o que o senhor diria a si mesmo quando começou o trabalho pastoral? Eu vi essa frase há muitos anos, talvez aí uns 40 anos. Um velho pastor, ele disse: eu queria ter 20 anos hoje com a experiência que eu tenho hoje. Então eu respondi ao Gabriel, se pudesse voltar ao tempo, esses meus 43 anos, se eu pudesse voltá-lo e começar agora com a experiência que eu tenho hoje, eu ficaria muito feliz. Sim. Eu não queria voltar com o tempo que eu tinha. Porque no início do ministério a gente faz muita besteira. Verdade. É muita meninice que a gente faz, é um zelo demasiado. É coisa que você faz que depois você tem até vergonha da besteira que faz. Que fez lá atrás, né, pastor? E o tempo passa. Os cabelos ficam brancos, a experiência vai aumentando, a prudência aumenta, aí dá certo. Então eu digo para o Gabriel, se eu pudesse voltar ao tempo com a experiência que eu tenho hoje, era tudo que eu queria. Pega ali aquele negocinho ali, Gabriel. Pronto. Pastor, nós temos aqui uma lembrancinha para o senhor, pastor, que o nosso patrocinador da nossa live hoje, né? A câmera aqui, bota aí, nosso cameraman. Pronto. O nosso patrocinador aqui, a Croque Doces, mandou aqui para o senhor de presente, pastor. Um brinde, pastor. Um brindezinho. E aquele ali, Gabriel, para a gente abrir aqui para a gente comer agora, Ok, Gabriel. Porque muito eu acho que já obrigado. tá... E espero que todos venham comprar, venham conhecer. Eu já tive a oportunidade de degustar. É excelente, produto de alta qualidade e procure adquirir. Muito obrigado por essa lembrança abençoadíssima. Eu também estava com um pastor e eu falei assim, não, vou comer um pouquinho agora e depois eu vou comer o resto. Eu comecei e não percebi. Quando eu dei fé, quando eu vi,
coloquei a mão dentro do potinho e eu falei, cadê? Subiu. Quando eu olhei, tinha comido tudo. Porque realmente é muito bom. Vamos dar uma pausazinha? Pastor, quiser tomar uma água? Não, O senhor pode prosseguir, pastor? Pode. Então vamos lá. Pastor, tem uma pergunta aqui pro senhor. Eu tô filtrando aqui, pastor, umas perguntas. Fique à vontade. E tem a irmã... Pastor Israel, o presbítero Rosenildo Moreira. Pai, seu irmão Moreira, meu sogro aí, tá assistindo a live, pastor? E ele mandou aqui, a paz do Senhor, meu pastor Israel. Qual critérios da escola... Qual o critério para enviar um missionário, pastor? Bom, o critério que a gente usa para enviar um missionário, primeiro é que esse missionário, essa pessoa que se candidata ao campo missionário, tenha compromisso com a igreja, tenha compromisso com a palavra e tenha chamada missionária. Então, são esses critérios. E aqueles critérios básicos que são indispensáveis. Se ele batizar com o Espírito Santo. Sim. Eu, particularmente, eu defendo que o missionário seja casado. Sim. Muitas igrejas, eu não tenho nada contra, envia moços, envia rapazes, mas eu acho muito difícil a situação desses jovens solteiros no campo missionário. Então, um dos critérios que eu uso é que sejam casados, que tenha filhos ou não tenha, isso não é empecilho. Pronto, meu pastor. Tem uma pergunta aqui, pastor. O que o senhor acha das igrejas atualizadas? Olha, essas igrejas atualizadas, que chamam atualizadas, que para mim não é atualizada, é desatualizada. Porque eles se atualizam com algo que não deveria se atualizar. Nós temos hoje uma situação que é muito difícil. Vou falar de Assembleia de Deus. Por que eu falo de Assembleia de Deus? Porque meu pai foi um dos primeiros pastores, eu nasci na Assembleia de Deus e hoje sou um pastor da Assembleia de Deus. Então, com toda humildade, eu posso falar de Assembleia de Deus. Há 30 anos, aproximadamente, nós tivemos uma invasão na Assembleia de Deus com o rompimento dos usos e costumes na igreja. Então, isso gerou uma situação difícil nas Assembleias de Deus. E essas igrejas atualizadas, como usam dizer, estão vivendo de uma forma totalmente descomprometida com a palavra. Porque muitos, não vou, lógico, a gente nunca deve generalizar, porque não pode, mas muitos acham serem adoradores do seu jeito, da sua maneira. E Deus não aceita qualquer tipo de adoração. A Bíblia diz que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que está posto. Então, essas igrejas, chamam as igrejas atualizadas, que são muito liberais, estão dizendo que estão adorando, mas do seu jeito. Agora, se você me perguntar, e Deus aceita essa adoração? Aí eu não posso questionar, porque isso aí vai entrar na esfera divina. E nesse terreno eu não posso chegar. Sim. Amém, meu pastor. Estão vindo muitas perguntas, viu, pastor? Fique à vontade, o povo aqui está gostando aqui. Então, você que está aí agora em casa, compartilha essa live para que a gente possa alcançar mais pessoas, certo? O pastor vai estar respondendo mais perguntas aqui agora. Então, vou deixar um tempinho aqui agora para você compartilhar a live, né? Você vai agora, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações, porque toda semana vai ter, né, o nosso podcast. Então, você que está em casa, não se inscreve, de se inscrever no canal e compartilha. É importante você compartilhar para que nós possamos chegar a mais pessoas, certo? Pastor, tem uma pergunta aqui para o senhor agora. Rapaz, o Caio desde ontem que insiste nessa pergunta, mano. Rapaz, Caio vai se aquietar, Caio. Vamos lá, pastor. O Caio está perguntando aqui, pastor, qual é a opinião do senhor sobre a política brasileira? Olha, essa opinião sobre a política brasileira, o que eu devo dizer é que nós crentes devemos saber distinguir uma coisa da outra e não nos comprometer com aquilo que nós não devemos nos comprometer. Então, a minha opinião não é a respeito da política brasileira, é como nós crentes devemos nos comportar com a política brasileira. E o que nós devemos fazer? Orar por ela. Sim. Para que Deus possa abençoar.
a política brasileira, ela não é mal. Sim. O que prejudica é alguns políticos corruptos que estão no meio da política. Verdade. Mas a política mesmo brasileira, a nossa Carta Magna, É uma benção. é uma bênção. Agora, infelizmente, a própria imprensa fala de alguns políticos Sim. que não estão se comportando como deveria se comportar no meio da política brasileira. Amém, meu pastor. Boa resposta. Pastor, rapaz, o pastor nosso é extraordinário. Tá benção. vendo aí, Caio? Amém, Caio? Respondeu a sua pergunta? Amém, cara. Porque desde ontem que ele... Ele insiste, Ele pastor, insiste. nessa pergunta. Mas amém. O nosso irmão Arivando, ele fez outra pergunta aqui, pastor. Qual o maior desafio para a nossa igreja hoje? Foi uma boa pergunta, pastor. Boa pergunta. A igreja no geral. Né? Nossa igreja hoje, qual é o maior desafio? O maior desafio para a nossa igreja hoje é voltar aos princípios da evangelização. Porque se os nossos pais estivessem vivos e contemplassem a preguiça que está no meio do povo evangélico, eles morriam de vergonha da gente. Verdade. Hoje, uma pessoa não tem coragem de andar 3 ou 5 quarteirões para dirigir um culto. Se não tiver uma moto, se não tiver um carro. Hoje, estão vivendo pelo menos. Pelo menos eu tivesse uma moto, pelo menos eu tivesse um carro, pelo menos alguém me desse uma carona. Então vê pelo menos. Então o maior desafio da igreja hoje é voltar ao princípio e evangelizar. Quando eu conheci pastor, eu andava 300 quilômetros a pé para atender um trabalho. 300 quilômetros A pé. A pé. Meu Deus. Eu conheci pastores que andaram 90 quilômetros, 100 e tantos quilômetros a pé. Eu conheci, não ouvi falar não, eu conheci. Se esses homens fossem vivos com a preguiça desses obreiros novos hoje. Eu trabalhei numa igreja e pedi um rapaz para dirigir um culto. No dia seguinte eu tomei conhecimento que ele não foi dirigir o culto. Meu Deus. A 1 quilômetro da casa dele. A 1 quilômetro. A 1 quilômetro da casa e ainda dentro da cidade, no perímetro urbano, não era andando da mata. Sim. Aí eu perguntei para ele, rapaz, você não foi dirigir o culto? O pessoal lhe esperava, você não foi? Eu disse, não pude. Por que você não pôde? O pneu da minha moto furou. Eu disse, não dava para tu ter ido a pé. Não, é muito longe, 1 quilômetro. 1 quilômetro. Eu, particularmente, já andei 18 quilômetros a pé dentro da mata. Não é dentro da cidade, não, da mata. Sem ter uma casa para a gente tomar um copo com água. Verdade. Para atender uma congregação. E não foi uma vez isolada, N vezes. Então, respondo a Livando, o maior desafio para a igreja hoje é voltar ao princípio e partir para a evangelização. Porque nós não temos nada mais a fazer aqui na terra. Eu digo sempre, nós só temos 2 mensagens para pregar. A volta de Cristo e a mensagem missionária. Porque o tempo está findo. Verdade. Pastor, me fez lembrar agora, o pastor contou uma história de um irmão lá do Jaguaribe que ia a pé, pastor, para Pau dos Ferros. Quixadá, né, pastor? De Quixadá para Pau dos Ferros, né, pastor? E aí voltava. E voltava, a pé. Ele demorava quantos dias, pastor? 45 dias para ir, 45 dias para voltar. Não, isso para ir a pé e voltar. A pé. De uma cidade de Quixadá até Pau dos Ferros. Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Meu Deus. E ainda com detalhe, atravessando uma mata que vocês precisavam de ver. Eu, particularmente, passei parte da mata, andei parte da mata, porque quando eu era pastor em Jaguaribe, esse pastor, que era o pastor José Alencar Macedo, conhecido como pastor Zequinha, ele, indo para Pau dos Ferros, passou na casa de uma fazenda e pediu água, no pretexto de evangelizar aquela casa. E quando chegou lá, pediu água, a mulher trouxe. Aí ele perguntou, a senhora ouviu falar do evangelho? Ele disse, não sei o que é. Aí ele cantou um hino para ela ouvir. Ela gostou. Eu posso cantar, outro pode. Aí disse que o seu marido está chegando. Quando o marido chegou, conversaram e disse, a gente pode dirigir um culto aqui na sua casa? Aí ele disse, eu não posso lhe dar ordem, porque eu tenho que falar com o meu patrão. Quando o senhor voltar de viagem, o senhor pare aqui que eu lhe digo. Quando ele voltou de viagem, lá do Pau dos Ferros, ele parou na casa. Aí disse, eu posso dirigir o culto? E disse, o patrão disse que o senhor pode marcar o culto. Ele marcou e foi dirigir o culto. Aí, o padre da cidade disse para o patrão dele lá, que eu não quero mencionar o nome, disse, vão dirigir um culto na sua fazenda? Disse, vão.
Não pode não. Pode. O primeiro vai ter. Agora eu garanto ao senhor que o segundo não tem. Mas o primeiro só não vai ter se o pastor não for, porque eu dei a minha palavra. E o pastor foi dirigir o culto, e aquele cidadão lá se converteu, com a família toda. Foi. No dia seguinte, o patrão dele chegou e disse: você agora é crente? Eu disse: sou. Está disposto a continuar crente? Estou. Desocupo minha fazenda. Meu Deus. Nossa. Ele desocupou a fazenda, ele tinha um pouco de dinheiro na mão do patrão, recebeu e comprou uma propriedade vizinha. E o pastor Zequinha colocou o nome daquela propriedade de Betel. E lá foi fundado o primeiro pastor de Jaguaribe recebeu o posto lá na casa. Olha aí, pastor. Nessa casa. E lá se constituiu uma congregação do campo de Jaguaribe. Só que é uma congregação sem ser congregação, porque é só uma família. Sim. Mas eles não aceitam ser assistido por ninguém. Tem que ser assistido por Jaguaribe. Olha aí. E é muito difícil a gente chegar lá. Na época a gente passava numa mata fechada até chegar nessa casa. Mas era muito bom quando a gente chegava lá. E o irmão Zequinha ia e voltava por esse caminho, a pé. E ainda com detalhe, sozinho. Olha aí. Então você De vê... fato, se eles estivessem hoje conosco, como o pastor disse, nessa preguiça, eles estariam mangando da gente. Cearense, né? Estaria mangando da gente, né, pastor? Então, isso nos inspira. São histórias como essa que fazem realmente a gente, né, se despertar e continuar. Interessante. Então, pastor, essa família, no caso, era uma congregação do campo de Jaguaribe. Era a congregação, fazia parte. Meu Deus. Pastor, o irmão Francisco, ele está perguntando aqui: pastor, você pode me falar um pouco sobre a importância de Gunaving e Daniel Berg para a igreja brasileira? Sim, a importância desses pioneiros é de suma importância, porque foram dois jovens que receberam a chamada missionária lá na América e se dirigiram para o Brasil sem recurso, sem conhecer a língua portuguesa, sem conhecimento. E quando eles chegaram aqui no Brasil e foram iniciar a obra, quando a gente vai a Belém, inclusive a caravana que for conosco agora em dezembro ou novembro, terá a oportunidade de conhecer o local aonde eles desembarcaram, no lugar chamado Escadinha. E o trajeto da Escadinha até a Praça da República, aonde eles chegaram, e o banco onde eles sentaram hoje é tombado com patrimônio público. E lá... Eu fui nesse banco. Você foi lá, né? No centenário da Assembleia de Deus, eu tive o prazer de estar lá no centenário. Então lá está o banco e o histórico, né? Então, a influência do pastor, dos pioneiros, Gunaving e Daniel Berg, para a obra pentecostal, como fundadores da Assembleia de Deus há mais de 100 anos, aqui no Brasil, é de tamanha importância que te faltam-nos palavras para expressar só a eternidade. Verdade. Vai revelar o valor desses homens para a obra de Deus e para a Assembleia de Deus no Brasil. Assembleia de Deus no Brasil, sim. Interessante essa pergunta. Gostei. A importância é muito grande. A irmã Elane, pastor, fez outra pergunta aqui. Verdade, a luta tá aqui. A paz do Senhor, pastor Israel, qual é a sua opinião sobre mudar de congregação? A Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, a opinião de mudar de congregação é muito relativo. Por que mudar da congregação? Às vezes se mudou de bairro, alguma coisa, mas abandonar a congregação por qualquer circunstância, eu não aconselho. Até porque muitas vezes a pessoa diz: não, eu vou sair dessa congregação porque é desorganizada, vou sair dessa congregação porque tem defeitos. Para onde você for, você vai encontrar a mesma coisa. Porque todas as congregações, todas as igrejas são dirigidas por homens. E aonde tem trabalho feito por homem, tem falha. Sim. Verdade. Verdade, meu pastor. O Joseph Lima fez aqui uma pergunta para o senhor, pastor. Qual o conselho que o senhor dá para os jovens que querem ingressar no Ministério de Pregadores? Orar, buscar a presença de Deus e ler a Bíblia. E ler livros de autoajuda. Sim. E ter cuidado com essas imitações de pregadores de internet. Porque tem muitos que estão querendo ser pregadores, entendeu? Mas buscando
esses pregadores de internet, copiando a mensagem dele ou decorando a mensagem deles e sair pregando. E nem sempre é importante. Verdade. Interessante. Era essa pergunta. Era essa pergunta que eu ia fazer agora? Justamente ia perguntar o conselho, ou, né, ele falar um pouco como é que deve ser um jovem que quer ou está ingressando nesse ministério da pregação, alguns até mesmo assim como pastor, que um dia desejam ser pastor de igreja, pastor de campo. Qual é o conselho que ele daria? Né? Amém. O Caio está perguntando aqui, pastor, se o senhor fosse um personagem da Bíblia, qual o senhor seria? Israel. Israel. Israel, morreu, Caio. Você tá respondido, cara. Tá respondido. Seria Israel. Pronto. Bom, pastor. Apoio, pastor. Pastor Israel, o senhor falou do seu pai, que foi também um grande pioneiro aqui no nosso estado. E eu queria, não só eu também, creio que o Lailton e alguns que estão em casa também nos vendo, que o senhor falasse um pouco sobre o seu pai. O senhor nos falou uma vez que quando o senhor nasceu, né, ele faleceu. O senhor tinha 2 anos de idade? Isso. E eu queria saber que o senhor poderia nos falar um pouco sobre como é que era, né, pelo que o senhor sabe. Bom, meu pai, para começo, ele era funcionário da Estrada de Ferros. E muito jovem ainda, ele, minha mãe e uma irmã, e um irmão e uma irmã. Na época. Nessa época chegou no Ceará o missionário Orlando Boyer, como missionário. E o missionário Orlando Boyer não sabia falar bem o português, nem conhecia o Ceará. Então ele precisou de um obreiro para ajudá-lo. Na época, o nosso presidente era o pastor José Teixeira Rego. Então o pastor Teixeira Rego perguntou ao papai se ele tinha coragem de assumir essa responsabilidade. E o papai, de imediato, de pronto, deixou a Estrada de Ferro e foi se auxiliar do missionário Boyer, fundando trabalhos. Seguiram aqui para a Zona Norte, fizeram uma sede em Sobral. E lá o missionário Orlando Boyer, juntamente com meu pai, evangelizou toda a Zona Norte, saindo de Sobral até Camusim, Chaval, aquela região, pegou a Serra Grande, indo até Ipu. Quando eles foram morar na cidade de Ipu, lá o missionário Orlando Boyer voltou para o Rio de Janeiro. Aí o papai ficou como pastor na cidade de Ipu, dando continuidade ao trabalho. Isso há mais de 80 anos. Então o papai foi o primeiro pastor da cidade do Ipu. Aí depois o papai foi ser pastor na cidade de Camusim. De Camusim o papai veio para um distrito de Itapipoca chamado Betânia, que vale a pena ressaltar que a Assembleia de Deus no Ceará, em poucos municípios o trabalho começou pela cidade, a maioria começou por distritos. Por distritos, né? A maioria. Então o papai foi para Betânia, distrito de Itapipoca. De lá o papai foi para Campos Sales, lá na divisa. Quando o papai foi pastor em Campos Sales, o papai evangelizou 20 cidades dentro do estado do Piauí. Inclusive, o primeiro batismo em águas que houve na cidade de Picos, em 1945, foi realizado pelo meu pai. Por ocasião desse batismo, ele e todos os irmãos que estavam com ele foram apedrejados. Meu Deus. Depois o papai fundou o trabalho de Parambu, começando por uma localidade chamada Serragem. E começou simultaneamente o trabalho de Itauá, por uma localidade chamada de São Miguel. Foram ganhar uma família lá em São Miguel, outra família lá em Serragem. Aí começou esses trabalhos. Aí daí o papai veio agora para a cidade de Paracuru, onde ele terminou a vida dele, ministerial também. Lá ele faleceu. Sim. E lá em Paracuru eu nasci. E quando o papai morreu, eu tinha 2 anos. Então eu não tenho assim uma referência assim muito forte do meu pai, porque quando ele morreu eu tinha 2 anos. Sim. Conheço a história do meu pai, lógico. A mamãe sempre nos contava, meus irmãos Sim. mais velhos sempre nos contavam e nos contavam algumas dificuldades que o papai passou. Eu mesmo não o acompanhei. Sim. Porque eu tinha 2 anos e quando, nesse período, logo com idade de 1 ano aproximadamente,
O papai adoeceu. E naquela época era difícil, não tínhamos médicos. Sabe? Papai teve um problema de coluna, talvez aí apresentou nele, não sei, um problema muito sério de coluna. A mamãe levava ele para Recife para ser tratado, porque aqui no Ceará não tinha ortopedista. Não tinha ortopedista. Dificuldade daquela então veja a situação como era. Difícil, né? Difícil. Interessante. O pastor falou que no batismo em Piauí, né, na cidade de Picos, foram apedrejados, pastor. Foi. Para você ver a dificuldade que era essa ação, que é obra missionária também, né? Essa dificuldade que era a rejeição, né, pastor? De não aceitar. Talvez cidades que outra cultura ou a religiosidade fosse mais firme, né? A dificuldade também se torna muito grande. Tem perguntas? Tem. Pastor, qual é o livro da Bíblia que lhe inspira? A pergunta que vem da Estezinha. Estezinha, para falar a verdade, o livro da Bíblia que me inspira, ele está entre de Gênesis a Apocalipse. Benção. Eu não tenho como te dizer que o Novo Testamento para mim é mais inspirador do que o Velho Testamento. Eu não tenho que dizer para você que os livros poéticos para mim são mais inspirativos do que os Salmos ou do que os livros proféticos. Para mim, toda a Bíblia é uma fonte de inspiração. Amém, meu pastor. Pastor, é errado tomar a Santa Ceia antes de ser batizado? A Estezinha está perguntando. O costume da Assembleia de Deus e das demais igrejas, que o crente só pode participar da Santa Ceia sendo batizado em águas. Porque a Santa Ceia, ela não é um sacramento, mas é uma ordenança divina. Então, reserva-se essa ordenança, o cumprimento, para os membros da igreja e ainda nem ser batizado, esteja em pleno cumprimento com a doutrina e com o ensinamento da palavra de Deus. Interessante. Pastor, me fale um pouco sobre as profecias e como saber se elas provêm de Deus. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A coisa mais simples de você saber que a profecia vem de Deus e a profecia para você, ela tem só dois significados. Primeiro, quando a profecia é de Deus, lhe traz alegria. Você sente gozo, alegria, quando você ouve uma profecia. Se você tiver repugnância ao ouvir aquela profecia, se você tiver uma rejeição, talvez aquela profecia não seja de Deus. Ou então, não critique, que pode ser também que você esteja fora do contexto. Sim. A outra coisa sobre a profecia, se é para mim ou é para você. Quando a profecia é para a gente, não tem dúvida. Sim. Quando Deus fala no meio de uma congregação, pode ter 1000 pessoas. Se Deus falar para você, você não vai ter dúvida nenhuma. Aquela palavra foi para você. Eu não sei se foi para mim. Eu não sei se... Não foi para você. Porque a palavra de Deus não deixa dúvida. Verdade. Interessante. Boa pergunta. Uma vez uma pessoa chegou para mim, pastor, e falou assim, Gabriel, ela não era crente. Gabriel, eu acho tão interessante, porque uma vez eu fui para um culto na sua igreja, na nossa igreja, tá? E na sede, ela foi para esse culto, na sede falou assim, e o interessante é que eu estava passando por uma situação, e a palavra que o pastor trouxe foi justamente falando para mim sobre o que eu precisava fazer, o que eu estava passando. Ou seja, até mesmo a própria palavra, né, é uma profecia. A própria palavra, ela quando ela é dada, a pessoa recebe, a pessoa interpreta e se entende também como tal. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz que 2 ou 3 profetizam e os outros julguem. Então, quando nós estamos pregando, nós estamos profetizando. Somos profetas de Deus para o povo. Interessante, né? Ela falou, ela disse assim, eu achei muito interessante, porque o que eu precisava ouvir, parece que ele sabia do que eu estava passando. E não é, que Deus conhece e fala através da sua palavra. Pastor Israel, a diferença entre uma congregação da Assembleia de Deus e uma Assembleia de Deus pentecostal. Eu não entendi muito aqui a pergunta, aí o senhor desenrola aí, pastor. A verdade é o seguinte, que quando leva nome Assembleia de Deus, é pentecostal. Não existe Assembleia de Deus sem ser pentecostal. Todas as Assembleias de Deus são pentecostais. Então, a pessoa que fez a pergunta talvez não soube muito se colocar,
mas toda a Assembleia de Deus ela é pentecostal. Amém. Respondida a pergunta. Respondido. Interessante, porque eu já ouvi também algumas pessoas ela perguntam assim, Gabriel, você é da Assembleia de Deus ou de alguma igreja que é pentecostal? Eu falei, não, sou da igreja que é Assembleia de Deus e também é pentecostal também, não muda não. Assembleia de Deus ela é uma igreja pentecostal. Pastor, o Josa está perguntando aqui quando vai ser o nosso próximo congresso de missões da nossa igreja? Em nome de Jesus, no próximo ano. No próximo ano, né, pastor? Congresso mesmo, no próximo ano nós teremos o segundo congresso missionário. E foi o primeiro. Vamos falar um pouquinho, pastor, já que foi abordado esse tema aqui do congresso, pastor, e fez lembrar e momentos maravilhosos que a gente viveu nesses 5 dias de congresso. E o que inspirou, pastor, o senhor a fazer esse congresso de missões? A necessidade de trazer um impacto missionário para a igreja. Um choque missionário para a igreja. Então, o que me inspirou foi isso. E trazer esses homens, como Elivando, como o pastor Eduardo, o pastor Jaime, que são pessoas de grande experiência missionária. Por quê? Você tem que entender, se você vai fazer um congresso missionário, você tem que trazer pessoa que entenda de missões. Verdade. Você não vai fazer um congresso missionário das pessoas que entendem de família. Não tem nada a ver. Então, o que me inspirou eu fazer, vendo a igreja aqui em Mangabeira, começando o desejo com a obra missionária, então nada melhor do que a gente fazer um congresso de missões e inspirar. Porque é lamentável dizer, mas é verdade, se faz um congresso de jovens, de senhoras, de departamentos, que não tem nada a ver, até eu faço também, mas a gente não faz assim um congresso voltado à obra missionária. Até porque a obra missionária não é muito bem vista por muitos olhos. Verdade. Então, um dos mais incentivos que eu fiz é incentivar a igreja à obra missionária. Eu tinha uma visão, pastor, diferente da missão antes do congresso, né, de missões, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente depois do congresso, com as experiências que a gente... Porque a gente fica tão aqui na capital que a gente acaba esquecendo que lá fora, né, o quanto é difícil você pregar o evangelho. E as experiências dos missionários que vieram, né? O pastor Jaime, o nosso missionário Elivando, o nosso missionário também na nossa igreja, o Jailson, né? Queria até mandar um abraço para você, Jailson, que Deus te abençoe. Dia 15 de novembro nós estamos saindo daqui, viu? Indo rumo aí a nossa viagem, que a gente vai encontrar mais uma vez, né? A Tomé Açu no Pará. Estaremos lá. E a gente tem outra visão, né? E a chama missionária nesse congresso foi despertada fortemente, né, pastor? Então, assim, foi impactante o que Deus fez. Demais. Né, nesse congresso. A gente teve dias de experiências missionárias e fechou com o Maicon Tocha e o nosso secretário de missão da Paraíba. Fugiu o nome dele aqui pastor agora. Pastor Eduardo, né, que foi 2 dias de bênção maravilhoso. O senhor, como foi, pastor, a ideia assim, de trazer o Maicon para esse congresso? A verdade, eu não conheci o Maicon. Sim. Mas os meus filhos, a Évila e o Israel, eu acho que o Paulo também, eles conheceram, eu já conheci ele lá da Paraíba, porque os meninos viajam muito. Sim. E eles conheceram ele lá na Paraíba. Então, quando eles chegaram, me falaram dele, que era um rapaz muito usado por Deus, e trouxeram boas referências desse rapaz. E baseado na referência que eles trouxeram, até que eu dou muita credibilidade às referências deles, porque eles sabem que já me conhecem, eu não aceito qualquer coisa. Sim. Então eles trouxeram essa referência e eu convidei. Eu disse, então convide ele, traga ele para cantar. E ele veio para brilhantar os 2 dias, segunda e terça. E realmente, graças a Deus, um rapaz simples, humilde, com muita inspiração, canta de uma forma assim bem diferente. Até os hinos dele também são bem diferentes também, né? Sim. Hinos mais que testemunham a vida dele. Sim. Mas de uma forma assim que traz uma inspiração muito forte à igreja. E a igreja realmente foi muito edificada. A irmã Fátima Ferreira está dando um depoimento aqui, pastor, que ela disse que nunca se sentiu tão feliz como nesse congresso.
e que ela não tinha nem vontade de ir para casa, né? Então você vê como foi essa experiência. E realmente a gente tinha esse sentimento de não querer acabar o culto, de continuar, né? Isso é maravilhoso quando a gente Louva a consegue. Deus por isso. Teve até o depoimento de um dos nossos presbíteros, né, Carlos, que ele falou que quando lembrava do congresso, né, em casa, ele chorava. Isso, de fato, eu acredito, com certeza, que tem muito crente que já está até com saudade já desse congresso, porque foi bem, foi 5 dias, 6 dias, né, fechou ali na sexta-feira, naquele culto Sim, teve um de fechamento. gratidão também, que Foi foi maravilhoso. um culto abençoado. De fato, o Lailton falou e eu também, particularmente, eu tinha uma visão sobre missões, mas depois desse congresso, a gente passa a ter uma visão diferente, mais fundo. A gente começa a ver, de fato, que na capital a gente tem uma visão. Na capital é uma visão, mas quando a gente vê os depoimentos, a gente tem outra visão, é outra Verdade. coisa. Pastor, e o pastor Elivandro, falando, a gente depois, né, teve o jantar ali para os missionários. Sim. E depois que eu já tinha jantado, eu fui lá ouvir um pouquinho das histórias. Pastor, e eles falam assim dos milagres de Deus com a naturalidade tão grande que a gente fica assim, para nós aquilo ele falou até assim, eu sei que às vezes parece até que é exagerado demais, né, pastor? Então assim, o senhor pode citar um desses milagres que o pastor Elivandro citou ali para a gente naquele momento, para que os irmãos de casa possam, né, ter essa experiência também. Olha, pai, são realmente muitos milagres que o Elivandro vivenciou, ou está vivenciando lá na Venezuela. Um dos maiores milagres que aconteceu, ele está construindo um templo para 2.000 pessoas lá em Tucupita. Em um momento que tudo lá é cotizado. A pessoa tem uma cota para comprar X sacos de cimento pela vida inteira, não é por semana. Então, pela vida inteira? Pela vida inteira. Nossa. Digamos, eles te liberam para você comprar 20 sacos de cimento para você fazer um quarto e uma cozinha e um banheiro para você morar. E depois você não vai mais fazer outra casa para alugar nem fazer ampliação. Então, esses 20 sacos de cimento que vão te dar é para a sua vida inteira. Você vai fazer esse quarto, a cozinha, para você morar a vida inteira. Meu Deus. Então, ele está construindo um templo. E Deus está abrindo as portas para ele. Irmãos chegam e ajudam, ofertam. E Deus começa a abençoar de forma maravilhosa, assim, coisa impressionante. A Venezuela é um país muito influenciado por espíritos malignos e ele tem encontrado muitas influências malignas. E Deus tem dado vitória a ele sobre isso daí também. Então, a vida do Elivandro na Venezuela tem sido uma vida de milagres. Verdade. Isso é bem verdade, né, pastor? Porque a dificuldade de se construir já não é fácil, né? Já não é. Eu trabalho com construção e toda construção tem muitos desafios, né? Então, assim, você construir no Brasil já não é fácil. Imagina você construir na situação do pastor Elivandro um templo a 2.000 pessoas. Realmente é um milagre, pastor, que fica para a história, né? A dificuldade, ele contando de cada momento que passou. Como é que você vai poder construir um templo para 2.000 pessoas com 1.000 blocos? Né? Não dá. Não dá, é as limitações, né, pastor? É as limitações. O pastor sempre fala também, em alguns momentos, que nós estamos aqui, nós somos abençoados por não ser limitados, a não ser que nós mesmos nos limitamos a fazer a obra de Deus, né? Enquanto os missionários como o pastor Elivandro têm essas limitações no país que ele está fazendo a obra de Deus. Verdade. Meu pastor, nós estamos chegando aqui ao final, né, desse primeiro podcast, né? E o que nos motivou, né, chamar o senhor para ser o nosso primeiro convidado, né, de muitas vezes também, que o senhor vai voltar aqui várias outras vezes, né? Porque o senhor é uma inspiração para nós, como já falei antes, né? O senhor tem nos inspirado a nos movimentar. O senhor, na idade que o senhor já está, pelos 43 anos de caminhada que o senhor já tem ministerial, né, pastor? Só de pastoreio, fora o tempo que o senhor já... O senhor lembra qual a idade o senhor assumiu, foi empossado pastor?
A primeira congregação que eu assumi, eu tinha 25 anos. 25 anos. Né? O senhor foi consagrado a pastor com quantos anos, pastor? A pastor mesmo, com 30 anos. Com 30 anos. Porque o senhor pastoreou antes de... Antes de ser pastor. Sim, pronto. Foi particularmente novo, né, pastor? Muito novo. O senhor foi muito eu novo. fui um dos mais novos Dos do mais Ceará. novos. Só antes de finalizar, eu tinha uma pergunta a fazer. O senhor tem irmãos que também são pastores. Lá em casa nós éramos 5 irmãos pastores. 5 irmãos pastores. Mas 3 já partiram para a eternidade, só eu e o meu irmão Timóteo, que estamos na luta. Eu lembro também que o pastor falou que a sua mãe falou que queria que um dos filhos fosse... Ela orou pedindo a Deus que levantasse um dos filhos dela para continuar o ministério do papai. E Deus ouviu a oração da mamãe. E eis aí o senhor, né, pastor, dando estamos continuidade. aí, né? Pastor, e uma coisa que me marcou, que o senhor falou hoje aqui, foi que o senhor não esperou uma revelação de Deus para assumir o chamado que Deus tinha lhe dado, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí, jovens mesmo, né, e outros homens de Deus, que estão esperando Deus falar com eles ainda para poder começar a evangelizar, para começar a fazer missão. E eu queria encerrar esse momento, né? Queria agradecer aqui ao Gabriel, que Deus tem, né, confiado aqui, incentivado um, motivado o outro para a gente estar iniciando esse projeto. E ali por trás, nos bastidores, né, nós temos aqui uma pessoa importantíssima, nosso amigo e irmão Mimi, que Deus tem colocado ele na minha vida. E nós temos feito uma boa parceria, né, Mimi? E Deus tem abençoado e tem dado certo, novos projetos, né, que Deus tem colocado aí no seu coração. Eu queria que Deus recompense a você, o nosso fotógrafo, né, o Felipe, que se disponibilizou para estar aqui registrando esses momentos, né, marcantes, que vai estar sendo postado posteriormente, e ao senhor. E eu queria que o senhor encerrasse, pastor, aí, dando as últimas palavras do senhor e falando sobre justamente isso, pastor, que nós não devemos esperar, mas o senhor não esperou e o senhor realmente já pegou o que Jesus já tinha determinado. Ide, né, pastor? Ide. Sim. Porque você vai dizer, não, eu não sei se é a vontade de Deus eu ir. Eu não sei se Deus quer. Você já mandou você ir. Por que você está questionando? Então é ir. Então eu não preciso de uma revelação de Deus, eu não preciso de uma profecia, porque eu já tenho. Sim. Você já tem. Você já tem a determinação de Deus. Vá. Deus já lhe mandou ir. Mas para onde? Agora ele vai lhe dirigir para onde é que você vai. Mas a missão é ir. A determinação é ir. Não é ficar, é ir. Então, meu conselho a todos, se você sentir de Deus ir, vá. Quando Deus manda, Deus cuida. Porque Ele não é responsável para mandar e não cuidar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Estou sempre à disposição. Quando quiserem que eu esteja aqui com vocês, pode me avisarem, que eu venho com todo prazer. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E foi um prazer estar com vocês nesse podcast. Meus queridos, né, não esquece de compartilhar e curtir. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E hoje à noite nós temos nosso culto ali na nossa igreja da Mangabeira. Então não falte o nosso culto. Que Deus abençoe vocês e que até a próxima. Até a próxima, viu?